Maggie Holloway estava na neve fora Rancho Brennan, sua mala de carpete congelada em seus dedos, observando 5 crianças olharem para ela através da janela coberta de geada, como se ela fosse algo que os lobos tinham arrastado para dentro. O menor um apontou. A mais velha, uma garota com o rosto de sua mãe morta, virou-se com nojo. Maggie tinha viajado 300 milhas para escapar da palavra que tinha seguido toda a sua vida. Mas ela podia vê-la se formando nos lábios da garota mais velha agora mesmo. Gorda. Ela deveria ter sabido. Algumas coisas você simplesmente não pode fugir. Se você quer saber o que acontece em seguida, inscreva-se no meu canal e fique até o final. Deixe um comentário me dizendo de qual cidade você está assistindo. Eu amo ver o quão longe essas histórias viajam. A carta chegou na manhã mais fria de outubro, guardada entre uma conta da companhia de carvão e um catálogo de espartilhos femininos em que Maggie Holloway nunca caberia. Ela quase a jogou fora sem ler. Outra carta para você. Senhora Patterson, a dona da pensão, a largou na mesa da cozinha, onde Maggie estava amassando massa de pão. De lá de cima do norte, parece. Maggie limpou suas mãos em seu avental e pegou o envelope. A caligrafia era áspera, como se alguém tivesse esculpido as letras com uma faca cega. Nenhum endereço de remetente, apenas um carimbo de correio de um lugar chamado Copper Springs. Você tem parentes lá em cima? Senhora Patterson perguntou, não se importando em esconder sua curiosidade. Não, senhora. Então quem está te escrevendo? Maggie não respondeu. Ela guardou a carta no bolso de seu avental e voltou para o pão, seu coração batendo mais rápido do que tinha qualquer direito. Ela tinha respondido a um anúncio 3 semanas atrás. Um momento de fraqueza, ela tinha dito a si mesma depois. Um momento de esperança tola, desesperada, que ela deveria ter sabido melhor do que sentir. Viúvo com 5 crianças procura mulher de forte constituição e bom caráter. Nenhum romance requerido. Trabalho honesto por pagamento honesto. Deve estar disposta a se mudar para rancho fora de Copper Springs, Colorado. Inverno chegando. Precisa de ajuda antes da primeira neve. Ela tinha respondido na mesma noite sentada na escrivaninha estreita em seu quarto do sótão. Sua vela queimando até nada enquanto ela escolhia suas palavras cuidadosamente. Ela não tinha mencionado seu tamanho, não tinha mencionado o jeito que a voz de seu padrasto ainda ecoava em sua cabeça depois de 16 anos, não tinha mencionado o noivado rompido, os olhares de pena a vida inteira de ser dita que ela era demais de tudo e não o suficiente de nada. Ela tinha apenas escrito que ela tinha 34, trabalhadora e procurando por um novo começo. E agora aqui estava uma resposta. Maggie esperou até a Sra. Sair da cozinha, antes de ela puxar a carta e desdobrá-la com dedos trêmulos. Senhorita Holloway, sua carta recebida. Posição ainda disponível. Pode oferecer quarto pensão e pequeno salário. Crianças são Ruth 14, Benjamin 11, Abigail 9, Matthew 6 e Clara 4. Eles precisam de alguém firme. Se você ainda estiver disposta, diligência parte de Denver toda sexta-feira de manhã. Eu te encontrarei em Copper Springs. Josiah Brennan. Isso foi tudo. Nenhuma gentileza, nenhuma promessa, apenas fatos claros e simples. Maggie a leu 3 vezes, procurando por algum significado oculto, alguma indicação de que isso era uma piada ou uma armadilha. Mas não havia nada. Apenas um homem que precisava de ajuda e estava disposto a arriscar-se em uma estranha. Uma chance nela. Senhor, me ajude, ela sussurrou. O que estou eu fazendo? A sala de jantar da pensão ficou em silêncio quando Maggie anunciou que estava partindo. 6 outros pensionistas sentaram-se ao redor da longa mesa, seus garfos congelados na metade do caminho até suas bocas. Senhora Patterson estava ao lado do aparador, uma colher de servir pingando molho no chão. Partindo, Sra. Patterson repetiu. Para onde? Colorado, um rancho fora de Copper Springs. Um rancho. A voz da Sra. Patterson pingava descrença. Você?
Meg sentiu suas bochechas queimarem, mas ela manteve sua voz firme. Um viúvo precisa de ajuda com seus filhos. Eu aceitei a posição. Um viúvo? Isso de senhorita Crane, a professora da escola, que era magra como um trilho e nunca deixava ninguém esquecer. Meu Deus, ele sabe o que ele está recebendo? As palavras atingiram como um tapa. Meg agarrou a borda de sua cadeira. Eu peço seu perdão, eu só quero dizer... O sorriso de senhorita Crane era doce como açúcar e afiado como veneno. Trabalho de rancho é difícil. Físico. Você tem certeza de que está adequada para isso? Eu trabalhei em cozinhas desde que eu tinha 14 anos. A voz de Meg saiu mais dura do que ela pretendia. Eu carreguei água e esfreguei chãos e amassei pão até meus braços doerem. Eu calculo que eu sei como o trabalho duro parece. Claro que você sabe, querida. O tom da senhora Patterson sugeria que ela não acreditava em uma palavra disso. Mas um rancho no Colorado no inverno, com 5 crianças. Isso não é trabalho de cozinha. Isso é... Ela não terminou a frase. Ela não precisava. Isso não é lugar para alguém como você. Meg empurrou para trás da mesa e levantou-se. A diligência parte sexta-feira de manhã. Eu estarei arrumada até quinta-feira à noite. Ela saiu da sala de jantar com sua cabeça erguida, sentindo os olhos deles em suas costas, ouvindo os sussurros começarem antes de ela ter sequer alcançado as escadas. Coitada, ela não sabe no que está se metendo. Um viúvo com 5 crianças. Ele deve estar verdadeiramente desesperado. Você viu o prato dela no jantar? Não é de admirar que ela esteja. Meg fechou a porta de seu sótão atrás dela e apertou suas costas contra ela, respirando pesadamente. Suas mãos estavam tremendo. 34 anos de idade. 34 anos disso. Ela cruzou para o pequeno espelho acima de seu lavatório e forçou-se a olhar. Rosto redondo, queixo duplo, braços que se esticavam contra as mangas de seu vestido. Um corpo que ocupava muito espaço, exigia muita atenção, pedia desculpas por existir apenas por ser visível. A voz de seu padrasto, tão clara como se ele estivesse de pé atrás dela. Nenhum homem jamais quererá uma vaca como você. Melhor você aceitar isso agora e se salvar da mágoa. Ela tinha acreditado nele. Por 16 anos ela tinha acreditado nele. Mas Josiah Brennan tinha escrito de volta. Ele não tinha pedido por uma fotografia. Não tinha perguntado suas medidas. Tinha apenas perguntado se ela estava disposta. Talvez isso fosse o suficiente. Talvez por uma vez isso pudesse ser o suficiente. A diligência para Copper Springs levou 3 dias sacudindo sobre estradas congeladas que pareciam projetadas para chacoalhar cada osso no corpo de Meg. Ela compartilhou a carruagem com um caixeiro viajante vendendo remédio patenteado e um casal idoso indo visitar seu neto. O caixeiro viajante falava demais. A mulher idosa continuava olhando para Meg com uma mistura de pena e curiosidade. No segundo dia, quando eles pararam em uma estação de parada para o jantar, a mulher idosa finalmente falou. Viajando sozinha, querida? Sim, senhora, isso é corajoso. Os olhos da mulher varreram a figura de Meg. Ou talvez tolo. A fronteira não é lugar para uma mulher por conta própria. Eu não estarei por conta própria por muito tempo. Eu estou pegando uma posição com uma família. Uma família. A mulher trocou um olhar com seu marido. Que tipo de posição? Meg hesitou, ajudando um viúvo com seus filhos. A mulher assentiu lentamente. Um desses arranjos. Bem, eu espero que você saiba no que você está se metendo. Viúvos podem ser difíceis e crianças que perderam sua mãe. Ela sacudiu sua cabeça. Eles não se apegam bem a substitutos. Eu não estou tentando substituir ninguém. Isso é o que todos eles dizem, querida. A mulher deu um tapinha na mão de Meg. Isso é o que todos eles dizem. Copper Springs apareceu através da janela da carruagem na tarde do 3º dia. Um espalhamento de edifícios de madeira aninhados contra a base de montanhas cobertas de neve. O coração de Meg martelou enquanto a diligência desacelerava.
Isso era. Não há volta agora. A carruagem parou abruptamente fora de um edifício com uma placa que lia Loja Geral e Correios de Patterson. Meg pegou sua mala de carpete e desceu suas pernas, rígidas de 3 dias sentada. O frio a atingiu como uma parede, afiado, cortando limpo direto através de seu casaco de lã. Ela olhou em volta. Algumas pessoas se moviam ao longo das calçadas de madeira empacotadas contra o vento. Um cachorro latiu em algum lugar. Fumaça subiu de chaminés. Ninguém estava esperando por ela. Meg estava ao lado da diligência, sua mala de carpete ficando mais pesada a cada minuto, observando os outros passageiros se dispersarem. O caixeiro viajante foi para o salão. O casal idoso foi saudado por um jovem que deve ter sido seu neto, e Meg ficou sozinha. Talvez ele tivesse mudado de ideia. Talvez alguém tivesse dito a ele como ela parecia. Talvez senhorita Holloway. Ela virou-se. O homem parado atrás dela era alto e esguio, com cabelos escuros que precisavam ser cortados e um rosto que parecia que não tinha sorrido em muito tempo. Seus olhos eram cinza-azuis cansados, a examinando com um único olhar abrangente. Ela esperou pela reação. O brilho de desapontamento. A rápida desculpa sobre um mal-entendido, uma posição já preenchida, um engano. Em vez disso, ele apenas assentiu uma vez. Eu sou Brennan. Josiah Brennan. Carroças por aqui. Ele pegou sua mala de carpete antes que ela pudesse protestar e começou a andar. Meg seguiu sua mente girando. Isso foi. Nenhum comentário sobre seu tamanho. Nenhuma segunda chance. Ela o alcançou em uma carroça atrelada a 2 cavalos baio robustos. Ele carregou sua mala na parte de trás e ofereceu-lhe uma mão para o assento. Sua pegada era forte, impessoal, eficiente. Ele não soltou até que ela estivesse acomodada. É cerca de 1 hora para o rancho, ele disse subindo ao lado dela. Estradas são ásperas. Agarre-se. Senhor Brennan. Josiah. Ele pegou as rédeas. Ou Joe. Ninguém me chama de senhor. Joe. Ela testou o nome. Eu deveria te dizer algo antes de irmos mais longe. Ele esperou seus olhos nos cavalos. Meg respirou fundo. Eu não sou o que a maioria das pessoas espera. Quando eles respondem a anúncios, eu não sou... pequena. Eu posso ver isso. As palavras deveriam ter doído, mas sua voz era factual, não cruel. Como se ele estivesse observando o tempo ou a condição da estrada. Não muda nada, ele acrescentou. Você pode cozinhar? Sim. Você pode manter uma casa? Sim. Você pode lidar com crianças que esqueceram suas maneiras porque elas passaram 2 anos sem uma mãe? Meg pensou na pensão. Os sussurros, os olhares, as crianças que olhavam e apontavam quando ela andava pela rua. Eu calculo que posso lidar com mais do que você pensa. Algo mudou em seu rosto. Não exatamente um sorriso, mas perto. Justo o suficiente. Ele estalou a língua e os cavalos começaram a avançar. Vamos para casa. A casa do rancho apareceu através do crepúsculo que se reunia, uma estrutura de 2 andares de madeira envelhecida com uma chaminé de pedra soltando fumaça. Mas Meg mal notou a casa. O que ela notou foram os rostos na janela. 5 deles pressionados contra o vidro coberto de geada, observando a carroça se aproximar. E mesmo a essa distância, ela podia ver que eles não estavam felizes. Eles não sabem que eu estou vindo, ela disse. Não, por que não? Joe ficou quieto por um momento, guiando os cavalos em direção ao celeiro. Última mulher que tentei. Ela deu uma olhada no lugar e voltou para a diligência. Crianças assistiram a coisa toda. Ruth não falou comigo por 1 semana. Ele parou a carroça. Pensei em esperar até você realmente aparecer antes de eu levantar as esperanças deles. As esperanças deles. Meg não conseguiu manter o ceticismo fora de sua voz. Eles não parecem esperançosos. Eles estão com medo. Joe desceu e veio para o lado dela. Eles já perderam o suficiente. Eles não querem perder de novo.
lhe ajudou a descer, e desta vez suas mãos demoraram apenas um momento a mais do que o necessário, firmando-a, certificando-se de que ela tinha seu equilíbrio. Eu não estou indo a lugar nenhum, Meg disse calmamente. Eu não vim 300 milhas para fugir na primeira dificuldade. Joe estudou seu rosto na luz que se desvanecia. Nós veremos. A porta da frente abriu antes que eles chegassem à varanda. Uma garota estava na porta iluminada por trás pela luz da lâmpada. 14 anos de idade, magra como um galho de salgueiro com cabelo loiro em uma trança apertada, e um rosto que poderia ter sido bonito se não estivesse trancado em uma expressão de fúria fria. Esta tinha que ser Ruth, a mais velha. A que estava interpretando mãe por 2 anos. Você poderia ter nos avisado. Sua voz era gelo. Ruth, Joe começou. Quem é ela? Os olhos de Ruth travaram em Meg, viajaram para baixo, viajaram de volta para cima. Seu lábio se curvou ligeiramente. Pai, o que é isso? Esta é a senhorita Holloway. Ela vai estar ajudando por aqui. Nós não precisamos de ajuda. Sim, Joe disse, e sua voz tinha uma ponta agora. Nós precisamos. A mandíbula de Ruth apertou. Atrás dela, Meg podia ver as outras crianças lotando o corredor, seus rostos uma mistura de curiosidade e medo. A menor Clara, essa tinha que ser Clara, estava chupando o polegar. O menino ao lado dela, Matthew, estava segurando a mão dela tão apertado, seus nós dos dedos estavam brancos. Posso entrar? Meg perguntou. Está terrivelmente frio aqui fora. Ruth não se moveu. Ruth, a voz de Joe caiu para algo baixo e perigoso. Afaste-se! Por um longo momento a garota não se moveu. Então, lentamente, ela recuou, abrindo espaço suficiente para Meg se espremer. Não foi um acidente. Não foi um descuido. Ruth queria que ela se espremesse. Queria que ela sentisse cada polegada da moldura da porta pressionando contra seu corpo. Queria lembrá-la exatamente quanto espaço ela ocupava. Meg passou de qualquer maneira. Sua cabeça erguida, sua expressão neutra. Ela tinha tido o pior. Ela tinha sobrevivido a pior. E ela não estava prestes a deixar uma garota de 14 anos de luto quebrá-la, antes de ela ter sequer desempacotado sua mala. A casa estava quente, pelo menos. Uma fogueira crepitava na lareira de pedra, e o cheiro de algo queimado vinha da cozinha. Eu estava fazendo o jantar, Ruth disse intencionalmente, antes de eu ser interrompida. Eu vou assumir. Meg colocou sua mala de carpete no chão. Você já fez o suficiente. Eu não preciso do seu namorado, Ruth. A voz de Joe era baixa, mas firme. Deixe-a. O rosto de Ruth corou. Ela olhou para o pai com algo como traição em seus olhos. Então virou-se e passou pelas outras crianças. Seus passos pesados nas escadas. Uma porta bateu em algum lugar acima. As crianças restantes ficaram paradas olhando para Meg, como se ela fosse uma criatura de outro mundo. Ela se ajoelhou trazendo-se ao nível deles. Foi difícil para seus joelhos, mas valeu a pena pela maneira como parte do medo deixou os rostos dos menores. Olá, ela disse suavemente. Eu sou a senhorita Meg. Seu pai me pediu para vir ajudar por um tempo. Eu sei que sou uma estranha e sei que isso é assustador, mas eu prometo que não estou aqui para machucar ninguém ou mudar nada. Estou apenas aqui para ajudar. O menino Benjamin, o estudioso, empurrou seus óculos para cima do nariz. Por quê? Por que o quê? Por que você viria todo este caminho para ajudar estranhos? Meg considerou a pergunta, considerou dar-lhe a resposta fácil, a resposta educada. Mas essas crianças tinham perdido a mãe. Elas tinham merecido a verdade. Porque eu precisava de um novo começo, ela disse. E porque eu pensei que talvez pudéssemos nos ajudar. Benjamin olhou para ela por um longo momento. Então, ele assentiu lentamente como se estivesse arquivando a informação para análise posterior. Eu sou Ben. Esta é Abby, Matt e Clara. Ele gesticulou para cada irmão por sua vez. Ruth está lá em cima. Ela não é geralmente assim. Sim, ela é, Abby murmurou.
Abby? Bem, ela é. Abby cruzou os braços. Seu vestido estava enlameado na bainha e suas tranças estavam se desfazendo. Ela tem sido horrível desde que a mamãe morreu. Manda em todo mundo, age como se ela fosse a rainha de tudo. Ela está tentando cuidar de vocês, Meg disse gentilmente. Isso é um grande trabalho para alguém da idade dela. A expressão de Abby vacilou surpresa. Talvez que uma estranha defenderia sua irmã. Você vai cozinhar o jantar? Matt perguntou. Sua voz era pequena e esperançosa. Ruth queimou os feijões de novo. Matthew. Ben pareceu mortificado. Bem, ela fez. Eles estão todos pretos no fundo. Eu não quero comer feijão preto. Meg levantou-se, ignorando o protesto de seus joelhos. Que tal eu ver o que posso salvar? Matthew, você pode me mostrar onde fica a cozinha? Matt agarrou a mão dela sem hesitação. Seus dedos eram pequenos e frios e confiantes, e algo se abriu no peito de Meg. Senhor, me ajude, ela pensou novamente. No que eu me meti? A cozinha era como esperado um desastre. Feijões queimados grudados em uma panela. Farinha espalhada por toda a superfície. Um pão com aparência triste que claramente não tinha crescido. Pratos empilhados na bacia de lavar. Meg arregaçou as mangas. Ben, eu preciso que você bombeie um pouco de água. Abby, você pode me encontrar um avental? Matthew e Clara, vocês dois sentem-se à mesa e fiquem fora de problemas. Eles se apressaram para obedecer algo como alívio em seus movimentos. Alguém estava dando ordens. Alguém estava tomando conta. Meg raspou os feijões queimados para o balde de lixo e avaliou o que ela tinha para trabalhar. Carne de porco salgada, batatas, cebolas, alguns ovos. Feijões secos que não tinham sido estragados. Não muito, mas o suficiente. Quando Joe entrou depois de assentar os cavalos, a cozinha cheirava a carne de porco e cebolas fritas, e as crianças estavam sentadas à mesa com expressões reais em seus rostos, em vez daquela terrível cautela congelada. Cheira bem, ele disse. Estará pronto em 20 minutos. Meg não olhou para cima do fogão. Ruth vindo para baixo. Duvido, ela é teimosa. Me pergunto de onde ela tira isso. Ela ouviu algo que poderia ter sido um bufo de riso. Quando ela olhou por cima do ombro, Joe estava quase sorrindo. Quase. Eu vou falar com ela, ele disse. Ver se eu posso. Não. Meg virou-se para encará-lo. Deixa-a estar esta noite. Ela conquistou o direito de estar zangada. Amanhã é cedo o suficiente para fazer as pazes. Joe a estudou por um longo momento. Você já fez isso antes. Fez o quê? Entrou em um quarto onde ninguém te queria e se sentiu em casa de qualquer maneira. As palavras deveriam ter doído, mas não havia crueldade em sua voz. Apenas observação. Apenas verdade. Uma ou duas vezes, Meg disse, você aprende a sobreviver. Joe assentiu lentamente. Algo passou entre eles. Reconhecimento, talvez, ou entendimento. Então ele sentou-se à mesa com seus filhos e Meg voltou a cozinhar o jantar. E pela primeira vez em 3 dias, suas mãos não estavam tremendo. Jantar. O jantar estava quieto, mas não hostil. As crianças comeram como se tivessem estado morrendo de fome, empurrando comida em suas bocas com mais entusiasmo do que modos. Joe comeu firmemente, seus olhos movendo-se entre seus filhos, e Meg observando, avaliando. Isso é bom, Ben disse finalmente. Realmente bom. Obrigado. Melhor que o da Ruth. Ben. A voz de Joe carregava um aviso. Eu não quis dizer, eu só... Ben corou. Ruth tenta. Ela realmente tenta. Mas ela não é. Ela tem 14 anos, Meg disse. Ela não deveria ter que ser a cozinheira e a mãe e tudo o mais. Isso é demais para qualquer um. Silêncio caiu sobre a mesa. Joe colocou seu garfo devagar. Você está certa. É. Então por que você esperou tanto para conseguir ajuda? Abby exigiu. Nós temos feito tudo nós mesmos por 2 anos. 2 anos, pai. Abby! Não. Os olhos da garota estavam brilhantes com lágrimas súbitas.
Você apenas deixou Ruth tentar fazer o trabalho da mamãe e ela não conseguiu? E nós estávamos todos com fome e cansados e ninguém fez nada. Eu tentei. A voz de Joe era áspera. Eu coloquei anúncios. Eu escrevi cartas. Ninguém queria vir para cá. Por que não? Joe ficou quieto por um longo momento. Porque é difícil. Porque é longe de tudo. Porque... Ele parou, balançou a cabeça. Porque cuidar de 5 crianças e um rancho é um trabalho que a maioria das pessoas fugiria. Meg disse calmamente. Mas eu não sou a maioria das pessoas. E eu não fujo de coisas difíceis. Abby olhou para ela. Matt tinha parado de comer. O polegar de Clara estava de volta em sua boca. Você promete, Matt sussurrou. Você promete que não vai embora. Meg olhou para ele. Realmente olhou para o medo em seus olhos. A esperança desesperada, os anos de abandono escritos em seu pequeno rosto. Eu não posso prometer o futuro, ela disse cuidadosamente. Ninguém pode. Mas eu posso te prometer isso. Eu não vim todo este caminho para desistir ao primeiro sinal de problema. Eu estou aqui porque eu quero estar, e enquanto seu pai me quiser, eu fico. O lábio inferior de Matt tremeu. Então ele se lançou para fora de sua cadeira e jogou seus braços ao redor da cintura de Maggie, enterrando seu rosto contra seu estômago. Ela congelou por apenas um momento, quando foi a última vez que alguém a tinha abraçado. Então envolveu seus braços ao redor dele e segurou. Sobre sua cabeça, ela viu Joe observando. Sua expressão era ilegível, mas seus olhos eram brilhantes. Obrigado, ele disse calmamente. Por vir. Maggie assentiu não confiando em sua voz. Uma criança menos, 4 a ir. E lá em cima, a porta de Ruth permaneceu firmemente fechada. Naquela noite, Maggie ficou acordada no quarto de hóspedes, ouvindo o vento uivar lá fora e a velha casa ranger ao redor dela. A cama era estreita, mas limpa. A colcha estava gasta, mas quente. Através da janela coberta de geada, ela podia ver estrelas, mais estrelas do que ela jamais tinha visto em sua vida, espalhadas pelo céu como se alguém tivesse derramado um balde de diamantes. Ela pensou nas crianças, sobre a fúria de Ruth e a cautela de Ben e as lágrimas de Abby, sobre o abraço de Matt e o silêncio de Clara chupando